Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai ver mais um verbo em polonês, a conjugação e depois algumas frases. Mas antes de começar a aula ainda, eu tenho um recadinho para você. A gente vai utilizar um documento durante esta aula e esse documento vai ficar disponível para você. É só clicar no link que está ali na descrição do vídeo, ok? O link para o bônus, aí você pode baixar esse documento. Então, dessa forma, você não precisa anotar tudo à mão. Você pode baixar o documento, imprimir e fazer algumas anotações adicionais, por exemplo, à mão, ok? Mas se você preferir anotar tudo à mão, tudo bem também, depende de você. Você pode baixar esse documento agora e já seguir durante a aula, ou você pode só se focar na aula por enquanto e depois baixar, só no finalzinho. Você que sabe, é para facilitar os seus estudos. Ok? Vou te mostrar aqui, na verdade, na minha tela, qual vai ser o documento que a gente vai utilizar. Olha, este aqui. A gente, agora você já sabe que o verbo do dia de hoje é estudar, aprender, ok? Então, aqui primeiro a gente tem uma tabela com a conjugação e depois vamos ter alguns exemplos de frases. Como sempre, né? A gente sempre tem alguns exemplos de frases porque não é suficiente você só saber como que conjuga um verbo. Você tem que saber como usar ele nas frases. Sem saber usar, não faz sentido você decorar a tabelinha, né? É mais importante, muito mais importante você saber usar. Ok, aqui embaixo eu vou fazer mais algumas anotações e elas vão ficar disponíveis para você também na descrição do vídeo, tá bom? Ok, acho que estamos prontos. Já vou dar aqui um recado, mais um recado para você. Se você está gostando dos conteúdos do Brasulaca, de outras aulas, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para ter acesso a tudo isso e para receber notificações também sobre as novas aulas que estão aparecendo, ok? Se você ficar com alguma dúvida durante a aula, deixe ela nos comentários que depois eu vou responder. Vou tentar esclarecer essa dúvida sua, ok? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, aqui, primeira coisa, czasownik. Não sei se você já viu outras aulas sobre verbos em polonês, mas caso sim, você já deve saber o que isso significa. Czasownik significa verbo, é isso mesmo. Depois, a segunda coisa, é o nome do verbo que a gente vai estudar hoje, ok? É o verbo uczyć się. Na verdade, não é só estudar, pode ser aprender. Já vou explicar para você isso, ok? Em polonês, a gente tem um verbo, que é uczyć się, ok? E este verbo, às vezes a gente usa o verbo estudar para traduzir, às vezes a gente usa o verbo aprender. Você vai ver como que isso acontece depois, na segunda parte da aula, quando a gente vai ver as frases, ok? Tem algumas frases que em polonês a gente vai utilizar o verbo uczyć się e para o português vamos traduzir com o verbo estudar. Mas também vai ter algumas outras frases que a gente vai usar o verbo uczyć się de novo em polonês, mas em português vamos ter que traduzir com o verbo aprender, ok? Porque o estudar não vai fazer sentido. Então, em polonês temos um verbo, em português, na verdade, dois, ok? Dependendo lá da frase, do contexto. Mas, enfim, vamos então ver aqui o que a gente tem na tabelinha. Vamos ver a conjugação. Mais uma coisa muito importante na aula de hoje. A gente tem hoje um verbo diferente, né? Não sei se você reparou, se isso chamou a sua atenção, mas em polonês temos aqui uczyć się. Então, na verdade, temos duas palavrinhas, certo? Aí eu quero agora te explicar para você por que temos uczyć się, por que temos duas partes do verbo. Em português, temos alguns verbos que são chamados de verbos reflexivos, mas são aqueles verbos que a gente usa se.
Por exemplo, lembrar-se de alguma coisa, ou lavar-se, ou preparar-se, ou encontrar-se, né? Temos duas partes também, tipo, encontrar-se, certo? Encontrar uma parte, se e outra. E em polonês é exatamente isso que acontece aqui neste verbo. Temos się. Este się podemos, assim, no geral, traduzir como se. Por exemplo, encontrar-se com alguém, em polonês seria spotkać się com alguém, ok? Então, se é się. E, às vezes, como no verbo encontrar-se, tanto em português quanto em polonês, temos essa parte se, ok? Já vou anotar aqui para você para ficar mais fácil. Encontrar-se. Em polonês seria spotkać. Spotkać. Ok. Spotkać. Spotkać się. E encontrar-se. Ok? Então, spotkać significa encontrar. Inclusive, podemos encontrar alguém. Em polonês também podemos encontrar, então, spotkać alguém. Ou podemos usar este verbo com essa parte se. Então, encontrar-se com alguém. Eu me encontrei com o meu irmão, por exemplo, né? Em polonês seria eu się encontrei, ok? Isso aqui, claro, todas as palavras em polonês, com o meu irmão. Então, się é se. E nesse verbo, neste exemplo, né, encontrar-se, é fácil de entender porque tanto em português quanto em polonês a gente tem essa parte. Tem alguns verbos, porém, tem alguns verbos que em polonês tem essa parte się, mas em português não. E um desses verbos é o verbo estudar ou aprender, ok? Aqui, neste caso, no caso deste verbo, em português não temos a parte se, a gente não fala estudar-se ou aprender-se, né? A gente fala só estudar ou aprender. Mas em polonês não, em polonês a gente fala uczyć się. Então, isso você tem que aceitar, ok? Não tem como falar, Marta, mas não dá para tirar este się? Não tem como. Seria, se você tirar się, aí muda o sentido, ok? Então, só aceite, por favor, que em polonês a gente fala uczyć się, é um verbo, tudo isso junto. Esse się é como se fosse se, em alguns outros verbos em português, mas uczyć się significa estudar ou aprender, ok? Podemos combinar que você vai simplesmente aceitar isso? Tá bom, então. Então, vamos passar para frente. Vamos ver, primeiro a gente vai ver aqui a conjugação do verbo, ok? A gente sempre começa essas nossas aulas sobre os verbos da conjugação, com a conjugação, e hoje vai ser a mesma coisa. Vamos lá, primeiro, forma singular. Então, eu estudo ou eu estou estudando. Ah, mais uma coisa, né? Aqui, eu lembrei de mais uma coisa. Eu já expliquei isso em algumas outras aulas, mas não sei se você assistiu, então vou mencionar de novo. Em polonês, a gente não tem essas duas formas. Tipo, em português temos duas formas do verbo. Podemos falar eu estudo ou eu estou estudando, né? Os sentidos são um pouco diferentes. Mas em polonês, essas duas formas são faladas do mesmo jeito. A gente tem só uma forma, ok? Então, independentemente, se você quiser falar eu estudo todo dia ou eu estou estudando neste momento, a gente sempre falaria isto aqui, ok? Esta forma aqui, ja uczę się, ok? Então, é mais fácil em polonês porque tem só uma forma. Como você sabe o que significa? Depende do contexto, você consegue pegar, você consegue entender, ok? Lá quando está dentro de algum contexto. Então, não se preocupe que vai entender errado. Não vai, ok? No contexto a gente sempre sabe. Eu não sinto falta nenhuma em polonês de ter essas duas formas. Então, fique tranquilo que não precisa ter duas. Ok, vamos lá então. Com a conjugação.
finalmente, temos aqui ja uczę się. Significa eu estudo ou eu estou estudando. Ou também eu aprendo, eu estou aprendendo, tá? Eu escolhi aqui o verbo estudar para facilitar, mas aqui você pode colocar qualquer um desses verbos, porque em polonês fica igual, tá? Não temos tipo estudar e aprender nesse caso, temos só esta forma. Olha, polonês é fácil, não é? Olha, em português temos tantas opções, em polonês só uma. Então, polonês é fácil. E vamos lá. Ja significa eu. Eu vou anotando aqui, ok? Ja significa eu. Uczę się significa estudo ou estou estudando. E da mesma forma que em português a gente não necessariamente tem que falar eu, podemos falar só estudo ou estou estudando, em polonês também nem sempre a gente vai falar ja, ok? Na verdade, normalmente a gente não fala, normalmente a gente fala só direto uczę się, ok? Então, estudo ou estou estudando. Então, em polonês temos ja, eu, uczę się. Estudo ou estou estudando. Ja uczę się. Ok? Vamos lá, vamos para o próximo, a próxima pessoa, então, você ou tu, né? Dependendo da região do Brasil. Ty uczysz się, então você estuda ou você está estudando, ou tu estudas, tu estás estudando. Ty significa você ou tu. Ty, você ou tu. E uczysz się significa você estuda ou você está estudando. Aí não tem como diferenciar. Se fosse tu, a gente poderia só colocar estudas ou estás estudando, certo? Mas como eu no geral uso você, vou colocar aqui assim, entre parênteses, você estuda ou... Aí agora não lembro onde tem essa parte aqui nesse teclado, mas tá bom, vamos copiar. Estuda ou está estudando. Pronto, então ty, você ou tu, e uczysz się, você estuda ou você está estudando. Ty uczysz się. Ty uczysz się. Próximo. On uczy się. Ele estuda ou ele está estudando. On significa ele. On. Ele. E aqui, uczy się significa estuda ou está estudando. Ou aprende, está aprendendo, né? On, ele, uczy się, estuda, está estudando. On uczy się. On uczy się. Próximo. Ona uczy się. Ela estuda ou está estudando. Então, aqui temos ona. Ela. Ona significa ela. E uczy się, estuda ou está estudando. Em português temos a mesma forma para ele e para ela. Em polonês também. Uczy się e aqui igual. Uczy się. Ona uczy się. Ela estuda, ela está estudando. E em polonês ainda temos mais uma pessoa. Se você já assistiu outras aulas, você já sabe que ono é para as palavras neutras. Em português temos palavras femininas e masculinas, em polonês temos femininas, masculinas e neutras. Então, ono é para as palavras neutras, ok? Por isso eu coloco tipo ele ou ela mais um N. Então, neutro. Porque não tem outro jeito de falar, né? Onde que... é aqui. Não é. Ok, ele ou ela, mas eu coloco um N para falar que é neutro, tá bom? Ono. E a forma é igual que nos dois anteriores, então, mesmo que para ele ou para ela. Uczy się, então estuda ou está estudando. Ono uczy się. Ono uczy się. Ok, e vamos para a forma plural agora. Primeiro temos aqui. My uczymy się. Então, nós estudamos ou nós estamos estudando. My significa
nós. My é nós. E uczymy się significa estudamos ou estamos estudando. Nós estudamos ou estamos estudando. Olha, aí agora não dá para ver. Ok, uczymy się, estudamos ou estamos estudando. Pronto. My, mais uma vez. My, nós e uczymy się, estudamos ou estamos estudando. Próximo. Wy uczycie się, então vocês estudam ou vocês estão estudando. Wy significa vocês, antigamente vós, né? Agora temos vocês. Wy, vocês. E uczycie się, aqui, de novo vamos ter que colocar que são vocês, né? Vocês que estudam ou estão estudando. Estão estudando. Pronto. Wy, vocês. E uczycie się, estudam ou estão estudando. Wy uczycie się. Wy uczycie się. E mais dois aqui. Oni uczą się. Então, eles estudam ou eles estão estudando. Oni significa eles e uczą się, estudam ou estão estudando. Oni, eles e uczą się, estudam ou estão estudando. Oni, eles uczą się, estudam, estão estudando. Oni uczą się. E mais uma aqui, o último, one uczą się. Então, elas estudam ou elas estão estudando. One significa elas. One significa elas. E aqui, uczą się ficou igual. Ok? Temos oni uczą się e one uczą się. Então, eles ou elas fica igual. Uczą się, estudam ou estão estudando. Ok, então a gente fez a parte da conjugação. Vou aumentar aqui por um momentinho para a gente ter uma visão geral mais uma vez. E mais uma coisa, mais uma observação. Olha, este się em polonês é się para todo mundo. O que isso significa? Não sei se você já sabe ou não, mas em português, tipo, vamos voltar para o fato de que się significa ser, ok? Então, vamos nos focar só no się. Em português, temos, por exemplo, usando aquele mesmo exemplo, encontrar-se. Mas se eu quiser falar sobre mim, eu falo eu me encontrei. Então, se muda para me. Se você quiser falar nós, seria nós encontramos, né? Não nós se encontramos, não. Nós encontramos. Em polonês, não. Em polonês é mais fácil, ok? Mais uma coisa que é mais fácil em polonês do que em português. Się fica się para todas as pessoas. Então, eu me encontrei seria eu się encontrei. Você se encontrou seria você się encontrou. Depois, ele, ela ou aquelas palavras neutras, tudo się. Então, em polonês você não precisa ficar pensando, como que vai ser para falar sobre mim, tipo, sobre eu, né? Não, temos sempre się. Aí temos nós depois, em português seria nós, em polonês temos de novo się. Vocês, się, de novo. Eles, się e elas, się, ok? Então, isso é mais fácil em polonês. Temos sempre się. Uczyć się, no infinitivo é się, se, mas depois sempre também é się. Ficar igualzinho para todas as pessoas, ok? Agora você ficou feliz, né? Porque é mais fácil. Ok, então isso foi importante e aqui a gente tem essa tabelinha com a conjugação. Uma informação importante. Não precisa decorar tudo isso, ok? Não precisa. É só para você ter uma visão geral no começo da aula. E porque às vezes, é bom ter um lugar onde você pode voltar e ver como que fica, certo? Mas não decore, ok? O que você vai precisar decorar vão ser as frases.
Então agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa aula, para a parte muito mais legal, porque vamos ver esse verbo conjugado já dentro das frases. Então vai ser mais interessante, vai ser uma coisa mais prática, ok? Nesta parte você pode utilizar mesmo falando em polonês ou escrevendo também. Ok, vamos lá, vamos com a primeira frase então. Ja uczę się języka polskiego. Eu estudo o idioma polonês ou eu estou estudando o idioma polonês. Ou poderia ser também eu aprendo o idioma polonês ou eu estou aprendendo o idioma polonês. Certo? Em português é igual o sentido, né? Eu estudo ou eu aprendo, aqui, neste caso, no caso desta frase. E em polonês temos só uma forma, como eu tinha falado. Em português pode ser ou estudo ou estou estudando, né? Em polonês temos só uczę się. Temos só uma forma desta frase. Então, em português, você pode falar, eu estudo o idioma polonês todo dia de manhã. Ou eu estou, neste momento, não me atrapalhe, ou não fale comigo porque eu estou estudando o idioma polonês agora, ok? Em polonês, qualquer uma dessas frases seria com a forma uczę się, ok? Legal. Então, vamos lá, passo a passo. Ja significa eu, como eu já tinha falado. Uczę się significa estudo, ok? E agora temos języka. Języka vem da palavra język. Por que, Marta? Mas como assim języka vem da palavra język? Sim, em polonês existe uma coisa que se chama declinação. Eu sei que eu falo sobre isso em quase todas as aulas, mas é que essa declinação está presente em praticamente todas as frases. Então, eu tenho que falar sobre isso, ok? A declinação faz com que as palavras mudam as suas formas, dependendo da frase. Se você quiser saber mais sobre isso, procure a aula sobre declinação no nosso canal, ok? Aí você vai entender um pouco melhor para que serve, como funciona, etc, ok? Mas, por enquanto, só saiba que a palavra język é a forma principal, ok? A forma język. E essa palavra pode ter várias formas diferentes. Uma dessas formas é języka. E język, ou języka, neste caso, no caso da frase, significa idioma. Idioma ou língua, tanto faz. E polskiego também foi mudada a forma principal. A forma principal é polski. Polski significa polonês, mas não uma pessoa, um polonês, não. O idioma polonês, ok? Ou um costume polonês. Isso não é sobre a pessoa, é um adjetivo, tá? Alguma coisa polonesa, algo polonês. Ok, e polski aqui na frase virou polskiego por causa da declinação também. Tá, ok. Então, vamos mais uma vez. Ja significa eu, uczę się significa estudo, ou estou estudando, né? E depois temos aqui języka, que veio da palavra język, que significa idioma ou língua, e polskiego veio da palavra polski, que significa polonês. E a gente não usa artigos, tá? Não temos o idioma polonês, não temos um idioma polonês, temos só idioma polonês. Mas uma coisa mais fácil em polonês, não temos artigos, não usamos, então você não fica pensando, é o, ou é um, ou é uma, ou é a, não. Ok? Só coloca a palavra, só que tem que estar na forma certa, né? Mas enfim, pelo menos tem uma coisinha mais fácil aqui em polonês do que em português. Ok, agora a frase toda em polonês, vou repetir, tá? Devagarzinho. Ja uczę się języka polskiego. Ja uczę się języka polskiego. Um pouquinho mais rápido. Ja uczę się języka polskiego. Eu estudo ou eu estou estudando o idioma polonês. Aqui temos a outra parte da frase, é igual, né, em português. Nas duas versões. Ok, a primeira frase foi. Já aprendemos. Segunda frase, temos aqui. Ty
uczysz się matematyki. Então, você estuda matemática. Temos ty, que significa você, o que a gente já aprendeu. Depois temos aqui uczysz się, que significa estuda, mas é tipo você estuda, né? Não ele e ela estuda, já seria diferente. Uczysz się é você estuda. E sim, isso significa que esse te podemos ter aqui ou não ter, ok? Tanto faz, porque esta forma do verbo é sempre para você. Ok? Então, te uczysz się. E matemática significa matemática. É muito parecida a palavra, né? Vou te falar mais. A forma principal é matemática, com A. Então, fica mais fácil ainda, né? Mais parecido ainda. Mudou na frase por causa da declinação. Então, matemática veio da palavra matemática e significa matemática. Ok, então mais uma vez. Ty significa você. Uczysz się significa você estuda ou você está estudando, ok? De novo, seria igual em polonês. E matemática, matemática. A frase toda em polonês. Ty uczysz się matematyki. Ty uczysz się matematyki. Você estuda ou você está estudando matemática. Pronto. A próxima frase. On uczy się czytać. Ele está aprendendo a ler. On significa ele. Uczy się, está aprendendo ou aprende, tipo estuda, ou aqui por exemplo ficaria muito estranho falar ele está aprendendo, ele está estudando ler, né? Ou a ler. Tem que ser ele está estudando leitura, mas fica meio estranho, né? Então, aqui eu usei o verbo aprender ao invés do verbo estudar, por exemplo, nesta frase, ok? Mas em polonês fica igual, com o mesmo verbo. Uczy się. Então, está aprendendo. E czytać significa ler, ok? Czytać é ler. Então, temos aqui on. On significa ele. Uczy się, então ele está aprendendo. E czytać significa ler. E a frase toda, on uczy się czytać. On uczy się czytać. Eu coloquei aqui só uma tradução, só com a forma está aprendendo, mas para fazer sentido a frase em português. Só que se você quiser falar, ele aprende, todo dia ele aprende alguma coisa, seria também todo dia ele uczy się alguma coisa. Então, independentemente se você quiser falar ele está aprendendo ou ele aprende, em polonês é uczy się, sempre, ok? É a mesma forma. Ok, então mais uma vez. On uczy się czytać. On uczy się czytać. Ele está aprendendo a ler. Ok. Vamos lá. Vamos para a próxima frase. Ona uczy się pisać. Ela está aprendendo a escrever. Ona significa ela, como a gente já tinha visto. Uczy się, está aprendendo ou aprende, de novo, ok? É igual. E pisać, escrever. Pisać, então, escrever. Mais uma vez, então. Ona significa ela. Uczy się, ela está aprendendo. E pisać, a escrever. E a frase toda agora, em polonês. Ona uczy się pisać. Ona uczy się pisać. Ona uczy się pisać. Ela está aprendendo a escrever. Próxima frase. My uczymy się gotować. Nós estamos aprendendo a cozinhar. My significa nós, como a gente já sabe. Uczymy się, estamos aprendendo ou aprendemos, ou estudamos, ou estamos estudando, ok? Tudo isso seria da mesma forma em polonês, seria uczymy się. Por exemplo, todo final de semana nós aprendemos a cozinhar. Seria todo final de semana uczymy się gotować, né? Mas aqui, só para deixar com mais sentido em português, eu deixei com uma forma só. Gotować significa cozinhar.
Olha, tá aprendendo muito mais verbos hoje, né? Não só um, que é estudar ou aprender, mas também ler, escrever, cozinhar. Já tem vários aqui. My uczymy się gotować. Mais uma vez, então. My significa nós, uczymy się, isso junto significa aprendemos, mas tipo, todo dia, ok? É no presente. Aprendemos ou estamos aprendendo, ou estudamos ou estamos estudando. E gotować, cozinhar. A frase toda. My uczymy się gotować. My uczymy się gotować. My uczymy się gotować. Nós estamos aprendendo a cozinhar. Próxima frase. Wy uczycie się o powstaniu warszawskim. Vocês estudam sobre o levante de Varsóvia. Ou vocês estão estudando sobre o levante de Varsóvia. Então, wy significa vocês. Uczycie się é vocês estudam ou vocês estão estudando, tá? De novo, em polonês, temos só uma forma. Então, wy, vocês, e uczycie się também já significa vocês estudam, ou vocês estão estudando. Depois temos a palavrinha o. O significa sobre, aqui. O é sobre alguma coisa. E powstaniu warszawskim significa levante de Varsóvia. Mas, adivinha, aqui também temos, essas duas palavras estão declinadas. A forma principal seria powstanie warszawskie. Se você quiser falar só levante de Varsóvia, seria powstanie warszawskie. Powstanie é levante e warszawskie significa de Varsóvia, ok? Mas quando temos sobre o levante de Varsóvia, por causa da declinação, fica o powstaniu com warszawskim com M, tá? Por causa da declinação. Ok. Mais uma vez. Wy significa vocês. Uczycie się significa vocês estudam ou vocês estão estudando. O sobre e o powstaniu warszawskim sobre o levante de Varsóvia. E a frase toda agora. Wy uczycie się o powstaniu warszawskim. Wy uczycie się o powstaniu warszawskim. Ok. E vamos para a próxima frase. Oni uczą się do egzaminu. Eles estão estudando para uma prova. Oni significa eles. Uczą się, estudam, ou aqui estão estudando, ou aprendem, ou estão aprendendo, ok? Tudo isso. Do significa para aqui, ok? Do, para. E examino é prova. Mais uma vez aqui, a palavra está declinada. A forma principal da palavra prova em polonês seria examen, ok? Examen significa prova. E aqui temos examino por causa da declinação. Mais uma vez, então, oni significa eles, uczą się, estão estudando neste caso, do, para, e examino, prova, uma prova, para a prova seria igual em polonês, tá bom? Então, a frase toda, oni uczą się do egzaminu. Oni uczą się do egzaminu. Oni uczą się do egzaminu. Eles estão estudando para uma prova. E a próxima frase é one uczą się z książek. Elas estudam através dos livros. Ou elas estão estudando através dos livros. De novo, em polonês fica igual, né? One significa elas. Uczą się significa estudam. Ou estão estudando. Ok? Z significa de ou através de, neste caso, ok? Vamos colocar isso junto, porque Z tem pode ter vários significados. Por exemplo, eu sou do Brasil, ou eu sou da Polônia, né? Seria eu sou z Brasil, ou z Polônia. Se você quiser falar,
Eu vou pro cinema com os meus amigos. Esse com em polonês também seria z. Então, eu vou pro cinema z os meus amigos. Por isso, aqui, vou colocar junto, porque neste caso z tem o sentido de através de alguma coisa, mas mas como z tem vários significados, aqui vamos colocar junto, para não confundir depois, ok? Z, książka através dos livros, né? Elas não aprendem, tipo, usando a internet, elas aprendem usando os livros. E mais uma coisa, no geral, livros seria książki. Książki significa livros. Mas, de novo, por causa da declinação, książki virou książek. Acontece em polonês. Ok, mais uma vez esta frase. One significa elas, uczą się, estudam, estão estudando, aprendem, estão aprendendo, tudo isso. E z książek, junto fica z książek, esse z tem som de S, ok? Z książek é através dos livros. Ok, a frase toda. One uczą się z książek. One uczą się z książek. One uczą się z książek. Ok, esta frase é um pouquinho um trava-língua, né? Um pouquinho. Ok, então a gente acabou de ver as frases mais fáceis. Por que mais fáceis? Porque aqui a estrutura era muito clara. Era uma pessoa, então eu, você, eles, elas, né? Aqui, por exemplo, elas. Depois a forma do verbo. E depois alguma coisa ainda para completar, né? A frase. Agora a gente vai ver umas frases misturadas. Então, não necessariamente vamos ter a palavra eu, ele, ela, ok? Vamos simplesmente ver como que a gente poderia usar o verbo dentro das frases mais naturais, ok? Talvez vão ser as frases um pouquinho mais difíceis, mas tem que ser assim, né? A gente não fala desse jeito em polonês. Tipo, elas... bom, pode ser que às vezes a gente fala, né? Elas estudam através dos livros, mas às vezes a gente simplesmente usa esse uczą się, então estudam, dentro de alguma outra frase, né? Não temos a palavra one, então elas, é diferente. Então, vamos ver agora umas frases mais naturais. Aqui a primeira frase é uma pergunta. Czego się uczysz? O que significa o que você estuda ou o que você está estudando, ok? Então temos się uczysz. Się uczysz já significa você estuda ou você está estudando. Olha que się veio antes do verbo, né? A gente normalmente não deixa się no final de uma frase, ok? Ficaria muito difícil, muito estranho, na verdade, falar czego uczysz się. Não, seria czego się uczysz, ok? Sim. Então, isso você vai pegar com o tempo também, ouvindo muito polonês, você vai ver como esse się se comporta dentro das frases, né? Normalmente fica no meio. Ok, passo a passo. Czego significa o que, ok? Czego. E esse czego vem da palavra co. Co, czego significa o que. Sim, muda também por causa da declinação. Eu sei que fica muito diferente. Co e czego, mas acontece. E się uczysz, você estuda ou você está estudando. Się uczysz e uczysz się tem o mesmo significado, tá? Esta ordem não muda o significado. Então, czego, mais uma vez, o que? E się uczysz, você estuda ou você está estudando. Aqui não marquei. Isso é junto. Aí agora fica desse jeito. Tá bom, você está estudando, você estuda ou você está estudando. Czego się uczysz? Czego się uczysz? Mais uma vez. Czego się uczysz? O que você estuda ou o que você está estudando? A próxima frase. Uczycie się jakiegoś języka? Vocês estudam alguma língua? Ou vocês estão estudando alguma língua? Então, passo a passo.
Uczycie się significa vocês estudam ou vocês estão estudando, né? Vamos marcar aqui. Não vou anotar porque já foi anotado. Vocês estudam ou vocês estão estudando em polonês? As duas formas seria uczycie się. Jakiegoś. Jakiegoś vem da palavra jakiś. Mudou por causa da declinação. Jakiś é algum. Neste caso, temos alguma língua, mas em polonês, esta palavra języka, ou język, como a gente já tinha visto antes, né? Język significa idioma ou língua, só que é uma palavra masculina. Por isso temos, tipo, algum, ok? Algum idioma ou alguma língua, mas esse jakiegoś é algum e não alguma, ok? É a palavra masculina. Jakiś, algum. Esse jakiegoś vem de jakiś. Repetindo. Języka vem da palavra język, que significa idioma ou língua. Ok. Mais uma vez. Uczycie się significa vocês estudam, ou vocês estão estudando, ou vocês aprendem, vocês estão aprendendo, né? E jakiegoś significa algum, aqui temos alguma. E języka, língua, idioma, língua. E a frase toda. Uczycie się jakiegoś języka. Uczycie się jakiegoś języka. Uczycie się jakiegoś języka. Vocês estudam alguma língua? Ou vocês estão estudando alguma língua? Ou vocês estão aprendendo alguma língua, né? Seria tudo igual em polonês. Tá bom. Próxima frase. Mój brat uczy się, żeby zostać pilotem. O meu irmão está estudando para ser piloto. Mój significa meu. Mój, meu. Brat significa irmão. Se você já viu a aula sobre família, no canal do Brasileira, você já sabe, né? Que brat é irmão. Uczy się está estudando, ou está aprendendo, ou estuda, ou aprende, tudo isso, né? Uczy się. Żeby neste caso significa para, ok? Żeby, para fazer alguma coisa. Aqui temos żeby zostać. Zostać, neste caso tem o sentido de ser, mas zostać no geral significa ou virar, tipo virar piloto, ou tornar-se. Tornar-se poderia ser uma boa tradução. Tornar-se. Ou aqui temos ser, ok? Mas não é ser assim no geral, que sempre é assim, não. É uma coisa que vai mudar no futuro. Então, tipo, tornar-se, talvez ficaria até melhor com a tradução. Mas a frase, o sentido da frase continua igual em português. Então, se for tornar-se ou ser, tanto faz, ok? Zostać é aquilo que vai mudar. Então, virar, tornar-se. E pilotem vem da palavra pilot. Pilot, ok? Pilot significa piloto, que é muito parecido. E pilot virou pilotem por causa do quê? Você me fala já? Por causa da declinação. Ok, então, a frase toda. Palavra por palavra ainda, mais uma vez. Mój, meu, brat, irmão. Uczy się significa está estudando. Żeby, para. Zostać, tornar-se, aqui temos ser. E pilotem, piloto. A frase toda. Mój brat uczy się, żeby zostać pilotem. Mój brat uczy się, żeby zostać pilotem. Mój brat uczy się, żeby zostać pilotem. Ok, o meu irmão está estudando para ser piloto. Próxima frase. Dzięki mojej siostrze uczę się cierpliwości. Ok, isso significa graças a minha irmã estou aprendendo a ter paciência. Aqui temos duas expressões, na verdade. Uma é dzięki. Dzięki mojej siostrze significa graças a minha irmã. Dzięki mojej siostrze. Então, dzięki. Não sei se você já sabe ou não, mas dzięki pode significar simplesmente obrigada. Tipo, valeu, obrigada. Ok? Obrigado.
Mas dzięki também pode significar graças a alguém, tá? Mojej siostrze, a minha irmã. Só que, exatamente, mojej siostrze significa a minha irmã. Só minha irmã seria diferente. Moja seria minha e siostra seria irmã. Por causa da declinação, moja siostra vira mojej siostrze. Depois temos uczę się, então estou aprendendo. E em polonês temos simplesmente a palavra paciência, então cierpliwości. É claro que a palavra está declinada, a forma principal seria cierpliwość, ok? Cierpliwości. Mas em português temos a ter paciência. A gente estava falando aqui antes desta aula que em português talvez não tenha muito sentido falar aprender paciência. Em polonês tem, ok? A gente fala assim, uczę się cierpliwości, eu estou aprendendo paciência. Mas o sentido disso é eu estou aprendendo a ter paciência. Então, em português temos aqui a ter paciência, em polonês simplesmente aprendendo paciência, ok? A paciência. Ok. Então, mais uma vez, passo a passo. Dzięki, graças a alguém. Mojej siostrze, a minha irmã. Uczę się, estou aprendendo. Cierpliwości, paciência, aqui, a ter paciência. E a frase toda em polonês? Dzięki mojej siostrze uczę się cierpliwości. Dzięki mojej siostrze uczę się cierpliwości. Porque temos aqui duas expressões, né? Uma é dzięki alguém, tipo graças a alguém. E a outra é uczę się cierpliwości, tipo estou aprendendo paciência. Em português, eu estou aprendendo a ter paciência. Ok. Mais uma vez a frase toda. Dzięki mojej siostrze uczę się cierpliwości. I vamos passar para a próxima frase. Powinniśmy się uczyć od naszych dzieci. Devemos aprender com os nossos filhos. Powinniśmy significa devemos, nós devemos. Ó, aqui, tanto em polonês quanto em português, não temos aquele nós, my em polonês, né? Temos só o verbo já. Powinniśmy, devemos. Się uczyć ou uczyć się tanto faz, é aprender ou estudar, aqui é aprender, por exemplo. Od, no geral, pode significar de, tipo, é como se fosse, devemos aprender dos nossos filhos. Não que a gente deve ir junto com eles na aula e do lado deles aprender alguma coisa, não. Esta frase significa que a gente deveria aprender com os nossos filhos, tipo, dos nossos filhos, pegar alguns ensinamentos dos nossos filhos, ok? Olhar como que eles fazem ou o que eles fazem e aprender com isso. Esse é o sentido desta frase. Então, od, vou deixar com o sentido de, ok? Não com, porque... Ok, vou escrever aqui com. Mas depende da aplicação, depende do contexto. I naszych dzieci, os nossos filhos. Naszych, a forma principal seria nasze, nossos, ok? E dzieci fica igual, filhos ou crianças. Dzieci tem dois significados. Pode significar filhos, mas é filhos no geral, não que filhos homens. São filhos no geral, podem ser homens, mulheres ou homens e mulheres, ok? Meninos e meninas. Ou pode ser também crianças. Da mesma forma que crianças, em português a gente não sabe se são crianças meninos, crianças meninas. Dzieci também a gente não sabe. São meninas, meninos ou meninas e meninos, ok? Só que tem dois significados, crianças ou filhos. Ok, mais uma vez então. Powinniśmy, devemos, się uczyć, aprender, od naszych dzieci, com os nossos filhos, ou com as nossas crianças seria igual, mas fica estranho, né? As nossas crianças. Aqui neste caso isso significa filhos. A frase toda em polonês. Powinniśmy się uczyć od naszych dzieci. Powinniśmy się uczyć od naszych dzieci. Powinniśmy się uczyć od naszych dzieci. A próxima frase. Oni lubią się uczyć. Eles gostam de estudar. Oni, eles, lubią. Gostam de, ok? Eles gostam de. Então, vamos anotar aqui. Lubią significa eles ou elas, também seria assim. Gostam
de alguma coisa. Inclusive, no nosso canal já tem a aula sobre o verbo gostar, ok? A conjugação e frase também. E się uczyć, de novo, estudar ou aprender, ok? Się uczyć, uczyć się, mesma coisa, como eu tinha falado. Ok, mais uma vez. Oni, eles, lubią, gostam de. Się uczyć, estudar. E a frase toda? Oni lubią się uczyć. Oni lubią się uczyć. Oni lubią się uczyć. Eles gostam de estudar. A próxima frase. Codziennie uczę się czegoś nowego. Todo dia aprendo algo novo. Codziennie significa todo dia ou diariamente. Aqui temos todo dia. Codziennie, todo dia. Uczę się, eu aprendo, eu estudo, eu aprendo aqui. Czegoś nowego, algo novo. Czegoś vem da palavra co, ok? Isso aqui está declinada, eu sei que ficou muito diferente, mas é assim. Co ou czegoś significa algo, alguma coisa, em português a gente pode falar. E novego é novo, ok? No geral, novo seria, por exemplo, nowe, ok? Novo, mas aqui, czegoś nowego está declinado. E se você quiser falar algo novo junto, seria coś. Olha, desculpa. Eu aqui cometi um erro, deveria ser coś, não co, mas coś, ok? Então, aqui, esse czegoś veio da palavra coś. Eu tinha explicado antes que czego vem de co, né? Agora, czegoś vem da palavra coś. Desculpa, já está corrigido aqui. Então, coś virou czegoś por causa da declinação. Isso significa algo. E, no geral, nowe seria novo. Mas se você quiser falar algo novo, seria coś nowego, ok? Esse nowego fica diferente, fica declinado. Coś nowego, algo novo. Junto fica assim, ok? Coś nowego, algo novo. Ok, então mais uma vez. Codziennie, todo dia. Uczę się, aprendo. I czegoś, algo nowego, novo. Algo novo, czegoś nowego. A frase toda. Codziennie uczę się czegoś nowego. Codziennie uczę się czegoś nowego. Codziennie uczę się czegoś nowego. Todo dia aprendo algo novo. E a próxima frase. Uczymy się na błędach. Aprendemos com os erros. Uczymy się, aprendemos, ou estudamos, mas aqui faz muito mais sentido falar aprendemos. Na błędach com os erros. Mas, de novo, aqui é como se fosse dos erros, né? Não do lado dos erros. Tipo, com os erros a gente aprende. Não, a gente aprende fazendo erros. Nesse sentido, né? Aí temos na błędach. Na tem vários significados, dependendo da aplicação. Então, acho que não vou nem anotar o que significa com, para não confundir a sua cabeça. Mas vou anotar como que seria erros. Na forma principal seria błędy. Błędy é erros. Aqui temos błędach por causa da declinação. Ok, então a frase toda. Uczymy się, aprendemos e na błędach com os erros. Então agora, realmente a frase toda em polonês. Uczymy się na błędach. Uczymy się na błędach. Uczymy się na błędach. Aprendemos com os erros. Ok, essa já foi a última frase. Só para dar uma olhada. Hoje a gente viu como que conjuga o verbo uczyć się, então estudar ou aprender, né? Primeiro a gente viu a conjugação, foi um verbo diferente, porque foi um verbo com się, é como se fosse se em português. Depois dessa tabelinha toda, que você não precisa decorar de jeito nenhum, a gente viu as frases mais simples, então com aquela estrutura pessoa, verbo, mais alguma coisa, né? Eu estudo o idioma polonês. E assim a gente viu, com todas as pessoas, né, da tabelinha. E depois aqui a gente ainda estudou algumas frases um pouquinho mais difíceis, né? Então com uma estrutura um pouco diferente. E agora, eu espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixa seu like, comenta aí o que você achou. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, também deixe nos comentários para eu poder esclarecer.
se inscreva no canal do Brazulaca e espero que nos vemos na próxima aula de polonês. Dziękuję bardzo i pa pa!